Olá, mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e hoje nós vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho de Marcos sobre uma ótica hebraica, né? Nós vamos ver como que as crônicas de Yeshua, como que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele está ancorado e tem paralelos importantes lá em tudo que a gente conhece e foi ensinado no Antigo Testamento, né? Na Torá de Deus, que é a Torá de Moisés e mais os profetas e mais salmos, provérbios e cânticos. Então nós vamos ver hoje as crônicas de Yeshua sob a ótica hebraica e nós vamos apontar o que são fractais. Fractais, na verdade, são protótipos, né? São desenhos, são tipológicos que nós vemos repetidos, né? E nós vamos ver como que Yeshua, aqui nesse capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele é o profeta semelhante a Moisés, que está profetizado lá em Deuteronômio 18, a partir do verso 15, quando nós lemos que surgiria um profeta dentre os teus irmãos e semelhante a mim, Moisés diz, né? Eu vou ler alguns versículos porque esta é uma profecia messiânica sobre justamente o que Yeshua viria cumprir em cima disso. Então, Yahweh, teu Deus, levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, como quem? Como Moisés, a ele ouvireis. E a gente deve lembrar que Shema, ouvir em hebraico, não é simplesmente escutar, é obedecer. No hebraico não existe uma palavra expressa para obedeça, é Shema, ouça. Ouvir e obedecer é o sentido da palavra hebraica Shema. Então, no verso 16 de Deuteronômio 18, conforme tudo o que desejaste de Yahweh teu Deus em Horebe. Horebe é o mesmo Monte Sinai, é outro nome para o Monte Sinai. No dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei novamente a voz de Yahweh, meu Deus, nem verei este grande fogo outra vez. E Yahweh me disse, eles bem falaram aquilo que disseram. Na verdade, aqui a gente já está saindo um pouco da profecia, que é o profeta semelhante a Moisés, que a quem não atendesse, ouvisse, obedecesse, teria que prestar contas disso ao próprio Criador. Então, esse profeta semelhante a Moisés é justamente Yeshua. E nós temos todos os três evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, mostrando isso. E João também, mas de uma outra forma, com uma outra abordagem. Mateus, Marcos e Lucas são mais paralelos, né, nessa questão. E o que nós vamos ver é o seguinte, que o capítulo 9 de Marcos, ele traz a história da transfiguração, né? A gente lê no capítulo 9, logo no início do capítulo 9, que Jesus sobe ao monte da transfiguração. E essa história, ela começa assim, e após 6 dias, ele subiu ao monte da transfiguração, e ali ele foi visto entre Moisés e Elias, com vestes iluminadas e o rosto resplandecente como o sol. Então, essa transfiguração de Yeshua, no monte da transfiguração, que ele sobe após 6 dias, tem um paralelo de protótipo, de fractal. Fractal são desenhos que se repetem, quer que você vá para o micro, quer você vá para o macro, você enxerga padrões e desenhos. Então, essa subida de Yeshua ao Monte da Transfiguração é um fractal, é um padrão que a gente vê quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a Torá. E o que acontece quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a Torá? Nós vemos que
ele sobe junto com Josué, depois é narrado também que ele sobe com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos, eles ceiam a meio caminho dentro da nuvem e ele permanece lá 6 dias. Quando Moisés permanece 6 dias dentro da nuvem e nós vemos que Yeshua sobe ao monte após 6 dias, aqui nós temos uma alusão maravilhosa para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e é por isso que nós somos chamados a manejar bem a palavra da verdade, porque aqui nós temos a recriação do homem. O que aconteceu? Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou da sua criação, abençoou, separou. E quem que é Yeshua, senão esse segundo Adão perfeito, que ele já aparece nesse 7º dia, no monte, transfigurado, com corpo glorificado, com rosto de luz. E o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai? O rosto dele resplandecia de uma forma que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então nós temos esse paralelo da presença de Deus, a luz do Criador, no topo de uma montanha, atuando e gerando a comunhão e fazendo isso sentido fisicamente no corpo daqueles que estão na presença de Deus, como foi com Moisés. E a gente deve lembrar, agora, como eu fiz uma alusão ao Gênesis, né, aos 6 dias da criação no Gênesis, como os 6 dias que Moisés permanece ali no meio da nuvem, no Monte Sinai, nós devemos lembrar que quando nós vamos para Ezequiel 28, e que fala da queda de Satã do céu, e fala que ele estava na montanha de Deus, cercado de pedras preciosas. São as mesmas pedras preciosas que a gente encontra tanto no Éden, tem uma narrativa em Gênesis que fala dessas pedras que eram achadas no Éden, no Jardim do Paraíso, e fala também que essas pedras, elas foram parte daquilo que era da roupa do sacerdote em Êxodo, né, quando vai se fazer as vestes sacerdotais, e nós vemos essas pedras também de novo lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Então, isso mostra pra gente que a narrativa das Escrituras é uma narrativa que tem um fio condutor, uma linha maravilhosa, que é do Éden, o primeiro Adão sendo criado fora do Éden, sendo colocado por Deus dentro do Éden, do jardim, e aí quando ele peca e sai, isso já está, digamos assim, Deus já tinha preparado um recurso para isso, e ele vai levar esse ser humano, esse Adão, esse homem, de volta ao Jardim do Paraíso, a partir da justiça do segundo Adão perfeito, que é Yeshua, o nosso Messias. Esse profeta semelhante a Moisés, que quem não o ouvir terá que prestar contas a Deus. Então, nós temos aqui, nessa história, em Marcos 9, uma série de paralelos que são prototípicos, que é o que a gente pode chamar e perceber como fractais, que são esses desenhos proféticos, né? Como que Moisés nisso prefigurava Yeshua, o Messias, o Salvador. E o que acontece quando Moisés desce do Monte Sinai? O que acontece? Ele acha o povo com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. E o que acontece quando Yeshua, em Marcos 9, ele desce do Monte da Transfiguração, ele encontra todo mundo num bochicho, né? E esse bochicho é porque os discípulos deles, de Jesus e os apóstolos, eles não tinham sido capazes de expulsar um demônio surdo-mudo de um rapaz cujo pai estava clamando por ajuda aos discípulos de Yeshua. Então, a gente vê que
Quando Moisés desce, a gente vê que ele acha esse povo comendo, bebendo e se divertindo com o bezerro de ouro. É uma idolatria. A gente deve lembrar que eles não construíram o bezerro propriamente para adorar o bezerro. Eles construíram o bezerro para adorar a Deus através do bezerro. E eles lançaram mão daquilo que eles tinham, pegaram as argolas de ouro das orelhas das meninas, das mulheres, das esposas e os badulaques dos homens também. E com isso eles confeccionaram, eles fizeram Arão confeccionar o bezerro de ouro. E é interessante como essa história ela surge em Atos capítulo 7, porque no discurso de Estevão lá, em Atos 7, é bem interessante que nós lemos no verso 41 o seguinte: e naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. E se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Quando nós lemos a história do bezerro de ouro em Êxodo 32, quando nós lemos, é dito num certo versículo lá que eles sentaram para beber e comer e se levantaram para se divertir. Ali, nesse se levantar para se divertir, tem uma alusão à prostituição cultural. Porque, na verdade, a história da prostituição, ela inicia como um ato de religiosidade a demônios, a falsos deuses. A prostituição, ela inicia como prostituição cultural. E a gente deve lembrar que essa idolatria, essa adoração idólatra, ela descamba para o que Deus chama o tempo todo de adultério, né? E ela descamba até mais assim, de forma mais incisiva, também para a prostituição física, a prostituição cultural. Provérbios 7, verso 18, diz assim, a mulher, né, adúltera, chamando: vem, vamos nos encher de amor até amanhã, confortemo-nos com amores, né? Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Então, aqui, na verdade, a gente também tem uns paralelos assim. Por que eles fizeram bezerro? Eles disseram assim, o homem, Moisés, demora. O que terá acontecido dele? Deve ter morrido, né? E aqui nós temos o paralelo de Yeshua com Moisés, também na sua segunda vinda. Quantos dentre aqueles que creem nas Escrituras e aguardam o retorno do Messias já estão dizendo nos seus corações: Jesus demora, Yeshua demora, o que terá havido? Será que ele vem? Não vai ser ainda enquanto eu estou aqui, eu estou viva, vai ser daqui a muitas gerações. Quantos de nós possivelmente não estão dizendo e pensando isso, né? E isso é sempre um perigo de nós fazermos ou criarmos um bezerro de ouro, enquanto o Messias não vem, ou enquanto nós achamos que ele tarda, e enquanto nós não escolhermos nos relacionarmos com ele com total, absoluta confiança e fidelidade naquilo que está escrito, que ele já proclamou, naquilo que ele disse e declara, né? O bezerro de ouro, ele comunica a seguinte verdade: sempre que a nossa adoração ao Criador é de acordo com o nosso próprio design, um bezerro de ouro é criado e a Torá perfeita do Criador, ela é quebrada, ela é destruída. E nós temos essa sombra também em Marcos 9, porque o que acontece com as tábuas da lei que Moisés traz, as primeiras tábuas, as tábuas de safira? Quando ele desce do monte, ele escuta aquele burburinho todo e ele vê que as pessoas estão adulterando com o bezerro de ouro,
ele quebra as tábuas. Não que ele tenha quebrado as tábuas, porque em Êxodo 19 eles fizeram uma aliança, que é como um contrato de casamento. Eles juraram 3 vezes, eles aceitaram tudo que foi lido. Esses são os termos. O Messias, o Criador, ele quer ser o teu marido. Eles chamam a noiva pura, separada para ele. Vocês topam ser essa noiva que vai ser obediente à palavra dele, que é a árvore de vida, e ela vai ser especial, só dele. Vocês aceitam ser? Vocês querem? Queremos. Moisés asperge o sangue 7 vezes. E aí, quando ele sobe ao Monte Sinai, ele desce, o povo, ele já adulterou, já escolheu outro para se relacionar, desenhou para si mesmo um intermediário que diz assim: tá aqui quem nos tirou do Egito para adorar a Deus. Mas não foi Moisés que foi usado, foi o touro, foi o bezerro dourado, né, como o ápis lá no Egito, né, uma adoração falsa. E esse ato que Moisés faz quando ele quebra as tábuas, as primeiras tábuas, é também um fractal, um protótipo da morte do Messias, né? Ele é partido por nós, ele veio e foi quebrado. As tábuas que estavam na eternidade e que eram de safira, ele, o Filho de Deus, ele se faz carne, né? E aqui para ser partido, para ser quebrado, por causa da nossa infidelidade, desde Adão, desde a saída do paraíso com Adão. Então nós temos, se nós buscarmos entender o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, ele nos ensina a mesma coisa de muitas maneiras. Da mesma forma que um pai e uma mãe, eles ensinam seus filhos pela repetição, desde o falar, fala aí meu filhinho, mamãe, papai, desde isso até as pequenas coisas, como comer, como manejar uma colher, enfim, o nosso Pai, o Criador, ele nos ensina de muitas maneiras essa mensagem, que é a mensagem do nosso resgate, da libertação. E aqui nós temos um paralelo também, por exemplo, em João nós temos um texto que diz que todo aquele que vive no pecado ou vive praticando o pecado, João 8,34, ele é escravo do pecado. Então qual é a libertação que Yeshua opera como esse que é semelhante a Moisés, mas superior a Moisés? Porque quem não ouviu Moisés não necessariamente deixou de herdar a vida eterna, mas quem não aceitar receber Yeshua vai ter que prestar contas para Deus, porque Yeshua disse: olha, eu não vim julgar o mundo, mas quem não me recebe, quem não crê em mim, esse já está julgado, porque ele rejeita esse presente que é essa salvação, né? E aí no Antigo Testamento nós temos que muitas vezes a gente vê milagres, especialmente nos ministérios de Moisés e Josué, né, na entrada lá da terra prometida, na conquista, e Moisés como? Nas pragas do Egito, né, nas pragas que foram sinais e maravilhas que Deus fez, tanto para que todos soubessem que aqueles falsos deuses lá no Egito não eram propriamente deuses, quanto para que todos soubessem que haverá um juízo sobre toda a falsidade, sobre toda a idolatria, sobre toda a iniquidade, e porque isso é mentira e injustiça, né? Então, por essas duas razões, e aqui nas narrativas dos evangelhos, por exemplo, nós temos uma vez Yeshua sendo acusado de expulsar demônios por Beuzebu, que Baal-zebu é senhor das moscas, né? Tem uma outra passagem que diz que isso ele faz pelo dedo de Deus. Esse dedo de Deus é outra alusão ao Êxodo, né? Quando fala da praga dos piolhos e o pó da terra. Quem pode fazer isso senão o dedo de Deus? E nos evangelhos isso está lá em
em Lucas 11, 20, que diz assim, Lucas 11, verso 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Então, são paralelos a Yeshua como semelhante a Moisés lá no Êxodo, em relação às pragas ou os milagres, né, que foram operados no Egito. Nós temos várias, e nós temos também outro paralelo, que por exemplo, os mágicos de Faraó, eles conseguiram reproduzir em alguma medida alguns desses milagres. E nos evangelhos nós temos, por exemplo, que os filhos de Seva, 7 filhos de Seva, eles conseguiam expulsar demônios por um tempo, até que um dia eles apanharam dos demônios e saíram correndo despidos, porque o demônio dizia assim, eu sei quem Yeshua é e quem Paulo é, mas vocês eu não sei. E eles apanharam. Por quê? Porque eles não tinham a autoridade que tinha realmente aquele que é aliançado com Deus, porque essa autoridade vem de Deus. E aqui na Tanar, que é o Antigo Testamento hebraico nos escritos, nós temos 3 partes bem assim definidas que nós vemos milagres. Nós vemos milagres no ministério de Elias e Eliseu, nós vemos milagres no ministério de Moisés e Josué, e nós vemos milagres no ministério de Yeshua e seus apóstolos, né? E nós temos claramente um paralelo entre o expulsar demônios com a idolatria, e como que a gente tem uma outra testemunha de demônios associados à idolatria, porque no Antigo Testamento a gente tem muitas vezes sendo combatida a idolatria, como agora no bezerro de ouro. De certa forma, o que é premente não é que haja um demônio ali, é que há uma idolatria, né? Mas o que nós lemos Paulo dizendo em Coríntios, em 1 Coríntios, né? Por exemplo, que existem ídolos aos quais estão associados demônios. Quando ele fala que o problema de comer um alimento consagrado a ídolo é que ali, se você sabe que ele foi consagrado a ídolo, embora o ídolo não seja nada, a ele estão associados demônios. E o problema são esses demônios, é a brecha espiritual que se possa dar a esses demônios, né? E isso em 1 Coríntios 12, 2, não é sobre essa coisa da comida consagrada a ídolos, que eu acho que isso está em Romanos, mas em 1 Coríntios 12, 2, nós temos também uma passagem interessante que diz assim: vós sabeis que, ainda que gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos, vós sabeis que, ainda quando gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Então, na verdade, esses ídolos mudos, eles falam dessa questão do paganismo e da associação disso com demônios, né? As pessoas estavam pragueadas, né? Cheias de pragas, de demônios, na época de Yeshua, né? E Yeshua, ele vai libertar as pessoas dessa opressão demoníaca, como um paralelo, né? Que Deus liberta o povo, mostrando que cada um daqueles falsos deuses dos egípcios não eram realmente deuses, eram falsos deuses, né? E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vemos que é o último dos milagres, aqui no Evangelho de Marcos, esse é o último dos milagres de Yeshua antes da sua crucificação. Inclusive aqui nesse Evangelho, no final desse capítulo, ele revela aos seus exatamente que ele seria crucificado. É Marcos 9, 31. Pois ele ensinava aos seus discípulos e dizia:
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Né? Então aqui em Marcos 9, ele faz o último milagre. E esse último milagre é a expulsão de um demônio surdo-mudo, de um rapaz endemoniado. Né? E essa expulsão era dito dentro da cultura, dentre os estudiosos e os rabinos, que haviam 4 milagres que só o Messias seria capaz de operar, porque eles nunca tinham visto. Por exemplo, um deles, Yeshua faz cada um deles, né? Um deles era ressuscitar morto de 4 dias, porque Eliseu e Elias ressuscitaram mortos, mas nunca de 4 dias. O de 4 dias cheirava mal. Só alguém realmente empoderado por Deus, como o Messias seria capaz de fazer esse milagre, ressuscitar um morto de 4 dias. O outro desses milagres é curar alguém de lepra, porque havia um sacrifício, uma oferta que a Torá regulava para o caso de alguém ser curado de lepra, que os sacerdotes e ninguém nunca tinha visto aquilo ser ofertado no templo, porque nunca ninguém tinha sido curado de lepra por alguém, né, que não fosse o próprio Deus, como Naamã, quando ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. É o próprio Deus que curou, não foi por intermédio de alguém, e ele não foi oferecer o sacrifício. E Miriam, quando momentaneamente ela fica leprosa, Deus bota lepra e Deus tira, né? Mas aqui não, no ministério de Yeshua, ele como Messias, ele toca um leproso, ele não só não fica leproso, ele cumpre a profecia de Isaías 53, que os judeus e os rabinos até diziam, o Messias será um Messias doente, enfermo, leproso, porque ele tomou sobre si as enfermidades. Então, quando ele toca o leproso, aquilo é transmitido para ele toma sobre ele. E quando ele cura o leproso, ele diz assim, vai, se apresenta ao sacerdote e oferece ali o sacrifício, que é devido, porque esse também era um sinal do Messias. E eu estou dizendo isso para dizer que essa expulsão de demônio, de um surdo-mudo, um demônio surdo-mudo, né, de uma pessoa que o demônio fazia com que ele ficasse surdo-mudo, era uma coisa que só o Messias faria, porque eles tinham fórmulas para a expulsão de demônios. Mas para que essas fórmulas elas fossem eficazes, era preciso que a pessoa escutasse o que estava sendo dito. Se não podia escutar, eles não conseguiriam expulsar o demônio. Então, era dito, olha, demônio surdo-mudo, de surdo-mudo, ninguém aqui consegue expulsar, só o Messias. Então, Yeshua faz esse milagre em Marcos capítulo 9, né? E é interessante também que a Bíblia diz que Moisés, ele via Deus falava com ele face a face, não é literal, mas a glória de Deus estava ali com ele, né? Enquanto que com outras pessoas ele falava por sonhos e visões, mas era diferente com Moisés, com quem ele falava face a face. E quando nós vemos Yeshua no Monte da Transfiguração, o que nos é narrado? Vem uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvi, a ele obedecei, né? E isso é uma passagem que está lá na profecia, em Salmo 2, verso 7, né? E então a gente tem assim várias alusões e paralelos que a gente pode chamar e enxergar como protótipos e fractais, né? De Moisés e do Êxodo com Yeshua e seu ministério aqui. E tem uma outra coisa que é bem interessante de nós vermos também nessa passagem de Marcos 9, uma delas é que quando Jesus quando Yeshua ele desce do monte, né, esse burburinho, há um burburinho e todos ficam estupefatos, né, com o que tinha ocorrido lá com eles, né,
formou-se uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de repente eles, olhando ao redor, não viram mais nenhum homem senão só Yeshua. Enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. Nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de repente eles, olhando ao redor, não viram mais nenhum homem senão só Yeshua. Enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles os perguntam dizendo: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Né? E aí eles perguntam nessa descida sobre Elias. E é interessante também isso, que nós vemos que na transfiguração, quem que aparece lado a lado com Yeshua? Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ou seja, a Torá de Deus, ela é composta pela lei e pelos profetas, né? É uma forma de dizer, a lei e os profetas. Quando Yeshua está no caminho de Emaús, em Lucas 24, ele fala, tudo que ele veio explicando, tudo que dele estava escrito na lei e nos profetas, né? Então, a gente tem Moisés representando a Torá, né? E Elias representando os profetas. E a gente lê em João 1,17 que a Torá foi entregue, ela veio por Moisés, mas a graça e a verdade, ou seja, a misericórdia e a verdade, elas vieram por Jesus, né? Por quê? Porque você tem, na verdade, duas partes que são inseparáveis. Da mesma forma que o Criador, ele poderia ter escrito tudo numa tábua só, né? Era uma questão dele querer escrever tudo numa tábua só, ele escolheu escrever em duas tábuas. Então, para nós também, toda a mensagem de salvação, ela é escrita em duas tábuas. Ela foi escrita na Torá, aqui que nós temos na nossa mão, e ela foi escrita também na Torá encarnada, na Torá viva, que é a vida que Yeshua viveu, que ele veio e ele viveu. E essas duas são inseparáveis, tanto quanto são as duas pedras nas quais os 10 mandamentos foram escritos, né? Tem um ensino que o Bezerro de Ouro traz que é maravilhoso, que é assim, olha, quando nós vemos a fotografia, o retrato de um adorador, de adoração ao Criador, essa fotografia é o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para se encontrar com o Criador, né? A glória do Criador se manifesta ali sobre a cobertura, sobre a tampa da Arca da Aliança, né? E isso é digamos assim, o retrato da adoração. É alguém sozinho, prostrado, com temor e também experimentando a glória, a grandiosidade, né? Que é aquela nuvem que se formava em cima do tabernáculo ali, quando a presença de Deus estava ali, né? Louvor é bem diferente de adoração, porque o louvor, ele pode ser coletivo, mas a adoração, ela não é coletiva. Quando se pretende que um louvor coletivo seja uma adoração, o risco é que ali haja um bezerro dourado, haja coisas desvirtuadas, hajam coisas que são fruto da mão do homem, como Estevão fala ali, quando ele fala que o povo fez um objeto para adoração das suas próprias mãos, né? Que é isso, que é a adoração idólatra, né? Desvirtuada, né? E nós temos também Elias como a outra das duas figuras que estava ali no Monte da Transfiguração com Yeshua, né? E Elias ressuscita um menino. Nós temos
a história de Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, né? E lá em 1 Reis 17 é narrada essa história, né? Então é bem interessante. E no bezerro de ouro a gente vê que esse desvirtuamento, né, dessa adoração, essa pretensão de se adorar a Deus de forma coletiva é um desvirtuamento. E como ele é narrado em Êxodo 32, verso 6, é assim, olha, para nós terminarmos esse nosso ensino de hoje. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, o povo se assentou para comer e beber, festejar, e levantou-se para se divertir. Aqui nesse levantou-se para se divertir tem uma alusão a atos sexuais. A adoração desvirtuada, ela dá aso, dá origem também à prostituição, a uma sexualidade, uma porneia, né, que se chama essa sexualidade também desvirtuada, fora do propósito de Deus. E aí nós vamos ver como quando ministérios, eles são guiados por essa adoração via bezerro de ouro, que quer dizer feita por mãos de homens, né, com aquilo que o homem traz e da forma que ele prefere, né? Não raro nós vamos ver dentro desses ministérios pessoas em adultério, pessoas com pecados sexuais ali no meio, tá? Isso é uma coisa que a gente vê isso aqui ensinado como protótipo aqui nas escrituras no bezerro de ouro, para que se atente, se aprenda e não se faça assim. Então, com isso eu me despeço aqui, crendo que nós mostramos vários paralelos aqui em Marcos 9 com Moisés e o Monte Sinai. Shalom!